Bem-vindos a mais um podcast da Doutora Gi. E hoje, para seguir o padrão desse podcast, eu sempre escolho alguém que eu me desdobro de elogios no começo. Eu já me defendo porque já tá parecendo que é um clichê, é autopropaganda. Mas quem assiste até o final sabe que é verdade. Então hoje eu tô trazendo um colega que eu tenho muita honra de falar que é meu colega de formação. Entramos aqui conversando sobre a vida, sobre o passado, sobre as nossas histórias de aprendizado. Mas também é um colega de ideologia, de estilo de vida, de princípios. Então hoje eu recebo aqui com a maior honra o Dr. Emanuel Marins, que é meu colega e que eu tenho a liberdade de chamar de Manu. Cirurgião vascular, que ao longo da sua vida aí desenvolveu um método de abordagem que eu sou fã, que é de uma cirurgia vascular mais descomplicada, focando no indivíduo, focando no estilo de vida e mais, se especializando numa patologia que está tão em alta e que é a cara do estilo de vida e do autocuidado, voltado para a cirurgia vascular. Bem-vindo, Manu! Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no podcast da Giovanna Richelli. Eu mesma. Mais conhecida como Gi, os íntimos. E é isso, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue desenrolar aqui hoje. Vai ser demais, Manu. Vai ser. O Manu, ele é formado em cirurgia vascular, então é cirurgião geral, com especialidade em cirurgia vascular. E atualmente ele enveredou, depois de muitos estudos, muitos anos aí na área de vascular, a tratar e se especializar no lipedema, que é um assunto que está super em alta e que eu mesma te trouxe aqui com duas intenções. Primeiro, conscientizar, mas também aprender, porque é uma patologia super nova para a gente ter uma formação mais antiga, mas que sempre esteve lá. A gente sempre viu, botava uma série de culpas, talvez não dava nomes, mas entendia que aquele aumento do volume das pernas, aquela gordura mais difícil de perder, tinha um porquê dela estar lá em algumas pessoas. Só que eu acho que faltava a gente nomear, né? Nomear talvez já tivesse nome, mas trazer aos olhos da sociedade esse nome. Então, Manu, eu queria que você começasse falando o que te trouxe até ser um cara tão dedicado aos pacientes e ao estudo do lipedema. Bom, na verdade eu costumo falar que eu não escolhi o lipedema, né? Ele me escolheu. Durante a prática clínica, o lipedema surgiu com uma intensidade alta nos últimos anos, desde 2022, 2021 para cá, não mais do que isso. Tanto que os tratamentos hoje são mais recentes. E as pacientes começavam a perguntar: doutor, você é vascular, você trata lipedema? No início eu falava, não, porque realmente eu não tratava, não entendia. E depois de um tempo falei, cara, vou ver isso aí, vou estudar isso. Então, como você falou, eu vim de uma formação longa, eu fiz cirurgia geral, fiz cirurgia vascular, depois eu fiz radiointervenção, que muita gente nem sabe o que faz o radiointervencionista. Eu me lembro dessa época. Eu sei, a gente vai falar disso no final, então, para conscientizar. Foram 6 anos de especialização, então, cara, eu queria tratar vascular, varizes, aneurismas, embolizações, e tudo que eu tinha me proposto a fazer. Só que eu sou filho de uma psicóloga, então eu fui criado já com aquela coisa mais humanizada. E na minha formação eu sempre quis ser médico, tratar a gente. E quando você fica muito especializado, você acaba tratando só a doença, né? Uhum. E o lipedema veio para me trazer de volta isso. Então hoje tratar lipedema eu não sou só vascular. Então eu tenho que ser um pouco de nutricionista, um pouco de nutrólogo, endócrino, um pouco de até ginecologista, que eu tenho uma em casa para me ajudar. E vascular também. Então você acaba somando tudo isso numa paciente só. E é uma paciente que demanda muita atenção, que ela tem que ter um cuidado especial, porque o tratamento do lipedema não é passar uma receita. Você tem que tratar a paciente como um todo, desde o psicológico até a parte hormonal, e tratar varizes junto, e muita coisa na paciente do lipedema. É um assunto muito extenso que demanda uma atenção muito grande do profissional. Agora vamos começar do começo, para quem está assistindo. Sabe que o nosso público é predominantemente médico, mas tem muito paciente que assiste. Então, o que é o lipedema? O lipedema é uma doença inflamatória. Ela é eminentemente inflamatória e ela vem de uma inflamação do tecido conjuntivo. Então, a paciente com lipedema, ela não vai ter só uma desproporção entre a perna e o tronco, ou o braço e o tronco. Ela tem também uma inflamação da articulação, por exemplo, que vai trazer problemas futuros. Mas na prática, para a paciente, é aquela desproporção. O paciente engorda, emagrece, o que vai primeiro e o que vem depois, o que emagrece depois é a perna, ela não consegue emagrecer a perna. Aí pode ser só quadril, coxa, ou a própria perna, que é abaixo do joelho. E essa paciente tem sintomas. Então ela tem dor, cansaço, peso.
o inchaço é muito predominante. E essa paciente tem mais do que isso. Ela tem um desconforto, uma coisa de autoestima com ela. Então o lipedema tem desde o grau 1 ao grau 4. Grau 1 é aquela paciente que às vezes só tem dificuldade na academia, de ganhar, tornear a perna, deixar a perna mais musculosa, porque é um problema do lipedema isso. E ela às vezes não tem nem tanta desproporção, é só uma dificuldade. E essa paciente às vezes nem sabe que ela tem lipedema. E talvez não incomode ela. Tem aquela paciente que chega a ter dobras na perna, dificuldade de locomoção, a articulação já foi comprometida. Então são pacientes que vão em vários estágios, você tem que entender aquele estágio. Na maioria delas, o aspecto psicológico é bem importante, por uma questão de autoestima. E é muito louco isso, porque o lipedema, nesse grau 1, eu acredito que seja, talvez muitas vezes é aquela mulher que fala assim, nossa, eu treino, eu tenho aquele corpo legal, mas eu sempre tenho celulite. Eu sempre tenho a consistência da minha transição do bumbum para a coxa, meio flácido, com celulite. Isso a gente já pode dizer de maneira, lógico, examinando o paciente, mas que isso pode ser um indício de ser lipedema? Pode. Não estou dizendo que é, mas pode. Então, o diagnóstico do lipedema, inclusive, ele é clínico. Então, você tem que entender a paciente, fazer uma consulta e avaliar. A dificuldade de ganhar massa pode ser lipedema. Aquela celulite localizada ou generalizada pode ser lipedema. Aquela paciente que sempre foi taxada como obesa, sobrepeso, pode ser lipedema. Então, corroborando o que eu falei ainda agora, a paciente do lipedema ela tem um aumento da gordura naqueles locais e ela também tem uma dificuldade de ganhar massa muscular, que é inerente do lipedema isso. Então ela vai ter essa dificuldade. Então às vezes aquela mulher super bonita da academia, tá super bem cuidada, tá com um corpão, mas ela tem uma celulite que não sai e dificuldade de ganhar aquela massa muscular. E é a maioria das minhas pacientes. Eu tenho hoje muito mais pacientes do grau 1, grau 2, que são essas pacientes que a gente está comentando, do que aquelas pacientes com lipedema já mais avançado. Tenho também, mas hoje a gente acha que isso é subdiagnosticado. Então tem muito mais gente que poderia se beneficiar que ou negligencia, porque não quer ter, não quer saber que tem, ou realmente não sabe que tem, porque é tudo muito novo, né? Eu acho que é essa segunda. Eu vou te falar o meu contato com o lipedema, olhando com o olhar de ser lipedema, o primeiro que eu tive. Eu tenho uma paciente, que é minha paciente por outras coisas, uma paciente que acompanha comigo de endoscopia e colono, se tornou uma amiga, e ela me buscou, porque ela tinha um aumento de circunferência abdominal, um sobrepeso, e ela queria saber sobre balão. E minhas consultas sempre são assim, né? Eu acho que quando a pessoa toma a bandeira de se cuidar, seja que ela venha procurar para o balão, seja que ela venha procurar para qualquer outra coisa, eu sempre marco a consulta e falo venha. Porque às vezes a pessoa ela precisa de um gancho, né, para esse autocuidado. E aí essa paciente chegou na consulta e nós começamos a conversar. Eu falei, mas me conta, né, como que é essa luta do peso, como é a alimentação? E aí ela começou a falar uma série de coisas super erradas que ela comia, no sentido de dizer assim, eu como pizza 4 vezes por semana, meu problema não é arroz e feijão, mas eu sempre almoço fora, e é sempre um lanche na padaria. Então ela já tinha um padrão alimentar muito ruim. Eu falei, olha, o nome dela é Fabiana. Fabiana, vamos fazer o seguinte, vamos organizar a tua dieta? Ela tinha um sobrepeso, né? Então, e uns hábitos muito errados. Eu falei, vamos por partes. Vamos passar na nutricionista, né? Todas as minhas consultas envolvem nutricionista e psicóloga. Então, vamos passar na nutricionista, vamos passar na psicóloga, vamos ver. E uma das queixas que ela me trouxe nessa consulta foi uma dor na perna em peso. Eu, como boa cirurgiã que sou, quase receitei uma meia elástica, média compressão. Mas eu falei, vamos fazer o seguinte, eu pedi um Doppler. Você nunca fez, vamos fazer um ultrassom das pernas, vamos ver se não tem varizes. No exame físico não parecia ter, mas vamos pedir um Doppler. No Doppler, ela tinha varizes. Ela saiu dessa minha consulta, então, para concluir, ela não passou balão. Ela fez uma reeducação alimentar. Ela saiu dessa consulta encaminhada para um vascular e ela operou as varizes. Operou as varizes, fez o pós-operatório certinho. E ela voltou para mim aí, num dos retornos, falando assim, olha, minha dor na perna até que melhorou, tá diferente. Mas eu ainda tô com a perna meio inchada. Parece que... Porque o que os pacientes, muitas vezes, eles acham? Aquela dor em peso... No abdômen isso é super comum. O incômodo, eles manifestam muitas vezes como inchaço, né? Então, eu acho que na cabeça dela, iria melhorar essa sensação dela, que no final não era. E aí, no final, eu me lembro que o colega vascular que atendeu, ele acabou pedindo até uma série de exames e tal. E na hora, eu falei, cara, eu tô achando que eu estou dando meu primeiro diagnóstico de lipedema. E aí, foi um paciente até que... agora, spoiler, né? O Manu agora tá atendendo na clínica, é um paciente que vai atender e vai passar com você. Porque... é isso, é essa queixa pra mim, assim, do lipedema, né? Tudo vem misturado, mas é sempre o mesmo padrão, assim, né? Sim. Então, paciente igual a que você citou agora, eu já tive várias.
E isso foi uma coisa que eu tratava e me frustrava. Porque a paciente vinha com dor, tá? Tinha varizes. E você tratava ela. Se era só varizes, resolvia. Só que às vezes a paciente tratava varizes, ela voltava. Doutor, ainda tô meio inchada, ainda melhorou, mas não melhorou tudo. Deve ser estilo de vida e tal. A gente não tinha esse nome, lipedema. Exato. E além de não ter nome, pior ainda, você não tinha uma linha para você tratar. Então você falava com o paciente. Até que estava certo na época. Vamos melhorar a alimentação, fazer atividade física, porque isso também faz parte do tratamento do lipedema. E hoje, quando você pega essa paciente, ela tem varizes e tem lipedema. Pessoal, 60% das mulheres que têm lipedema têm varizes. A estatística é isso, tá bom? Então, o ideal é tratar tudo. Então, a gente trata a varize, ela melhora parcialmente da dor, ou melhora da dor ou não. E a gente trata o lipedema. Hoje você consegue quase 100% tirar a dor dessa paciente, porque a dor dela era conjunta. Ela tinha duas dores. Então isso, para satisfação nossa no consultório, é excelente, porque você vê a satisfação da paciente. Exato. E o resultado do lipedema, se a paciente quiser, vem rápido. Talvez o estético demore um pouco mais, porque você precisa de mais coisas, mas os sintomas você consegue, de uma forma legal, em pouco tempo já resolver. Isso E é muito engraçado como tudo vem junto, né? Porque essa paciente, por exemplo, se ela caísse num outro lugar, era uma paciente que até se forçasse a mão, sai com uma bariátrica. Entendeu? Porque ela veio buscando isso. Só que é uma paciente que ela mirou no que viu, acertou no que não viu. Dela organizar o estilo de vida, ela emagreceu. Dela tratar as varizes, com certeza ela tirou aquela queixa patológica da pele, da perna. Mas para ela resolver o problema dela como um todo, ela precisa se tratar como um todo. E é isso que eu acho incrível no lipedema. Então é engraçado a gente falar assim, é uma queixa, 60% dos pacientes têm varizes e lipedema. Cara, eu assim, não sou vascular, tô longe de ser especialista do lipedema, espero depois do nosso papo sair um pouco mais conhecedora. Mas a patologia é mais ou menos a mesma, né? Uma perna muitas vezes, um paciente muitas vezes mais sedentário, normalmente ele já tem um padrão alimentar que corrobora com aquele quadro. E aí é aquela coisa do que veio antes, né? O ovo ou a galinha. Mas, filosofias à parte, continuando na nossa aula de lipedema, me conta um pouquinho agora do tratamento, Manu. Gi, pra gente entender o tratamento, a gente tem que entender a causa do lipedema. Então, a causa do lipedema são 3 coisas básicas. Tem outras, tá? Mas muito baseado no estilo de vida, mas 3. Primeiro, hormônio. Então, por que é predominante na mulher? Porque ela é estrogênio dependente. Então, a mulherada acaba sobressaindo no diagnóstico por causa disso. Homem é até um pouco raro, tá? Tem um caso de homem, que é até raro de você encontrar médicos que tratam lipedema com isso, mas predominantemente mulher. Segundo, a alimentação. É uma doença inflamatória. O que a gente come inflama e o que a gente come pode desinflamar. Nosso dia a dia hoje é inflamatório, não tem jeito. Então, a alimentação é algo muito importante. Por isso que entra nutricionista e tudo mais. Vou falar um pouco mais depois disso. E peso. É claro que tem paciente magra com lipedema? Tem. Bastante, inclusive. Mas o peso é um fator que desencadeia e principalmente um fator que piora o lipedema. Então, aquela paciente magra que tem lipedema, ok, ela tem sintomas, é ruim. Mas se ela perder a mão, começar a engordar, principalmente o efeito sanfona, ela vai ter uma piora muito grande em relação a isso. Sabendo então a causa disso, ia falar um pouco da parte nutricional, o intestino é importantíssimo. Todas as pacientes com lipedema, ou quase todas, têm uma permeabilidade intestinal maior. Então é onde entra macromoléculas, onde entra toxinas e às vezes a inflamação está vindo do intestino. Então durante o tratamento é importantíssimo você ter tratamento, um olhar também sobre o intestino. Por isso que às vezes, ou sempre, o tratamento do lipedema ele é multiprofissional. Uma pessoa, um médico só pode tratar? Pode, mas ele tem que entender muito bem de tudo que ele está fazendo. Ou se juntar a bons profissionais que vá fazer o tratamento melhor. O tratamento do lipedema é muito amplo. Então, hoje você tem muita coisa, mas eu sempre começo pelo básico. Porque o básico bem feito é o que vai dar diferencial depois. Muita coisa que a gente tem hoje dá resposta rápida, isso é bom. Porque a gente consegue melhorar a paciente de uma forma mais rápida mesmo, sendo redundante. Mas se ela não estiver fazendo a receita do bolo, ela não vai ter longevidade, porque o lipedema não tem cura. Se o lipedema não tem cura, ela precisa cuidar dele depois. O básico é o quê? A meia elástica você acertou, tá? Esse eu não esqueço nunca da residência.
Vou começar pela meia elástica, eu puxo pro meu lado. A meia elástica, ela é uma das coisas comprovadas que melhora o lipedema, que ajudam no tratamento, tá? O lipedema, por inflamar ali a superfície, ela gera uma inflamação também no sistema circulatório, e isso vai propiciar as varizes. Além de propiciar varizes, vasinhos, na verdade, varizes pequenas e médias, ela pode também gerar um quadro de linfedema. Não chega a ser um linfedema clássico, mas claro que nos estágios maiores pode acontecer. Mas resumindo, a meia ajuda nisso. Tá? Então é importantíssimo a paciente aderir a meia ou a legging. Hoje em dia para lipedema tem legging, tá? Até porque a compressão é mais superior, né? Exato. Então assim, toda paciente que você tem que tratar mudando o estilo de vida é um paciente mais difícil. Você tem que entrar na cabeça dela, você tem que mostrar para ela que os hábitos que ela tem hoje é o que está causando aquilo. E você mudar hábito de qualquer pessoa é ruim. Ruim não, é bom, mas é difícil. Não, é difícil pra caramba. Eu acho que eu tenho de qualquer pessoa, não, de todos nós, né? Nós também. Paciente com obesidade paciente que você conduz do lipedema, às vezes ele parece um pouco o paciente da obesidade. Quando ele está sobrepeso, inclusive, você vai tentar regular esse peso dele. Então, a parte nutricional é importantíssima. A gente tem que orientar o paciente a desinflamar, e a parte alimentar entra super forte nisso. Eu costumo falar para os pacientes que a gente não vai restringir ele. Às vezes o cara está no 80. Se você trouxer ele para o 8, ele não fica. Você tem que achar um meio termo ali do 40, do 30, para ele conseguir seguir. Mas tem coisas inflamatórias que a gente vai ter que ajustar nele. Tipo, queijo. Adoro queijo. Queijo pode ser inflamatório. Glúten pode ser inflamatório. Bebida alcoólica, inflamatório. Então a gente vai tentar regular, mas assim, eu tenho paciente que adora vinho. Só que quem adora vinho não toma uma tacinha, né? Toma várias. Então você tenta adequar. Tem paciente que adora queijo. O queijo pode estar trazendo problemas. Vai adequar também. Mas enfim, essa é a parte nutricional, tratando o intestino. Atividade física, importantíssimo. O paciente com lipedema tende a ter sarcopenia ou dificuldade de ganho de massa. Então você tem que trabalhar isso na parte alimentar e atividade física. Por consenso, atividade em água. Tudo bem, mas a água não traz tanta força muscular, não traz tanta ganho de massa. Então a academia é importantíssima. Mas o mais importante é evitar impacto. Eu adoro lipedema, você fica aqui, a gente vai até amanhã falando. Não, eu tô olhando pra você e tô pensando assim, ó. Pro obeso também. Eu tô só aqui. Pro obeso também. Os caminhos se convergem em vários Sabe momentos. por quê, Manu? Porque são coisas que antes a sociedade julgava, colocava no balaio da estética, muitas vezes, mas que são doenças. E que a medicina tá aí para evoluir, graças a Deus, e os médicos devem sim evoluir com ela, para dar diagnóstico e tratamento para doenças. Então, o lipedema é uma doença oriunda do estilo de vida junto com a tua genética. A obesidade é uma doença oriunda do estilo de vida com essa genética. Mas eu sempre transbordo para meus pacientes o pensamento de que a diabetes é uma doença crônica oriunda do seu estilo de vida mais a sua genética. Então, se você vira e fala assim, para alguém que está do teu lado e muitas vezes não te incentiva a tratar, eu tenho diabetes, eu não posso comer doce. O que a pessoa fala? Não, tá bom, tá tudo bem. Eu tenho lipedema, eu não posso comer doce. Será que a mesma porcentagem da população diria, ok, eu te apoio, tá tudo bem? Então, eu sou uma defensora número 1. E essa ideia, inclusive, do podcast serviu disso, de trazer aos olhos de todos de que são doenças crônicas e que são tratadas muitas vezes. E aí, quando as pessoas falam assim, só pela mudança do estilo de vida, cara, não tem nada mais difícil do que mudar o estilo de vida. Então, eu sou uma apaixonada pela obesidade. Então, a gente pode conversar aqui por várias horas. Mas o fato é, quando a gente pega um ser humano com alguma doença crônica e que a gente quer tratar de uma maneira eficaz, não momentânea, né? Porque momentânea, a gente tem vários. Faz uma bariátrica, não que seja fácil, mas o resultado é rápido, né? Ou faz um super protocolo animal de emagrecimento, de desinflamação para o lipedema milagroso. Exato. Mas isso vai perdurar? Nós estamos falando de uma doença crônica, lembra do começo? Então é isso. No final, é o básico bem feito. Básico bem feito. Né? E assim, foi o que eu te falei. Tem coisas que a gente faz hoje que a gente entrega rápido para o paciente. A gente tem protocolos lá que em 2, 3 meses, no máximo, o paciente sai daqui para lá. Mas se não tiver o básico, não resolve. Então, para fazer o rápido,
que a paciente vai com saúde, inclusive, rápido, 1 mês, 2, 3, você tem suplementação, você tem o Monjaro hoje, que veio com super força no lipedema, porque ele age também desinflamando, e a paciente sobrepeso se beneficia dela. Paciente magra também, a gente acaba usando também para usar só na parte de desinflamação com subdose. Acho que dá para todo mundo? Não. Tem injetáveis que a gente pode usar, tem os procedimentos, enfim. Drenagem linfática é importantíssima. Tem gente que prescreve o paciente para fazer para a vida, se o paciente tiver condições. Ótimo. Tecnologia. Hoje em dia todo mundo deu um jeitinho de encaixar a sua tecnologia no lipedema. Então todas as máquinas que você tinha para estética, hoje em dia servem para o lipedema. É ótimo. Uhum. Só que não adianta você gastar dinheiro, você fazer isso tudo, se a receita do bolo não tá boa. Exato. Aquela cobertura maravilhosa, tá tudo lindo. Mas se a receita do bolo não estiver boa, ela vai voltar. E aí que entra o médico, né, Manu? Porque tudo que envolve estética, todo mundo quer botar o dedinho. Com razão, tá tudo bem, acho que a gente tá aí pra isso. Eu sou uma defensora número 1 da equipe multidisciplinar. Mas o médico, sendo médico, tá? Não só tendo CRM, mas sendo médico, ele tem que entender que você está tratando uma doença crônica. E tem que parar de vender milagres, né? Exato. Vou falar do balão, tá? Pra não ser antiética. É muito comum o paciente sentar na minha mesa e falar: nossa, doutora, eu passei em você em outro médico, mas eu acabei fechando aqui diferente. Eu vou passar com a nutricionista. Nossa, doutora, você vai ter consulta comigo ao longo desses 6 meses? Nossa, doutora, mas eu vou com uma receita para casa? Sim. Por quê? Porque existem médicos e existem vendedores de milagres. De senta aqui, você passa o balão, 1 mês você dá 10% do seu peso mais magro. Nos outros meses que se seguem mais 10%, volta aqui daqui 6 meses para tirar o balão. Você não é simples colocadora de balão, né? Não, definitivamente eu não sou. Mas é isso, eu sou médica. Exato. Eu sou médica. Então é mais ou menos isso, eu acho, que o lipedema. Se você colocar lipedema hoje no Google, vai aparecer um monte de clínica de estética que trata lipedema. É engraçado. Porque eu lido com isso, então aparece para mim o tempo todo. Mas assim, o que tem de especialista hoje em lipedema, com CRM e sem CRM, é assim, gigantesco. E será que todo mundo tem noção do tratar o bolo inteiro, como a gente falou? Será que todo mundo tem a estrutura multiprofissional e a determinação de tratar esse paciente? Na Scope tem. Ah. Brincadeira, pessoal. A agenda do mas doutor isso. vai abrir, hein? Semana que vem. Não, mas é verdade. Não, Manu, eu sou endoscopista já há alguns anos, e a Scope veio depois disso. E eu tenho muito orgulho de dizer da onde veio a Scope. A Scope veio de quando eu achei um espaço físico no qual eu pudesse fazer aquilo que eu acredito. E você sabe qual foi o nascimento real da Scope? Foi quando a Luísa, que é a nossa nutricionista, que já esteve aqui, apareceu. Quando eu vi a Luísa e eu vi uma nutricionista real, não que pega a receita pronta da dieta e muda teu nome, nutricionista mesmo. Tem várias, aqui me apareceu a Luísa. Eu olhei e falei: cara, agora eu vou conseguir sair do outro lado. Porque isso, sem ela eu não conseguiria, ou sem uma nutricionista aplicada eu não conseguiria. Ali sim que nasceu a Scope. E cada um que chega para somar na Scope com este olhar, por isso que eu já estou te convocando em meios públicos a participar, é isso que a gente precisa. Por quê? Porque não é fácil, pouca gente tem a resistência, tá? Porque eu falo para meus pacientes, isso não dá dinheiro. Isso dá indicação, né? Isso dá indicação. Mas não dá dinheiro. Mas o mundo não é isso, né? O mundo é você... Eu sou médica, eu falo assim, eu quero que você lembre de mim daqui 10, 20 anos. E falei: cara, eu nem lembro o nome daquela baixinha meio maluquinha que falava sem parar. Mas eu lembro que ela me fez fazer atividade física. Eu lembro que ela me fez comer melhor. Eu lembro que ela me ensinou que tudo bem eu tomar um vinho de vez em quando, mas não precisa ser sempre. E hoje, olha aqui, eu tô 20 anos depois com saúde. E eu acho que o lipedema é isso também, né? No final das contas, você entrega saúde para o paciente e longevidade. Porque doença inflamatória, ela traz vários outros problemas, que começa com uma coisinha pequena. Para as pacientes que estão aqui com a gente, não é inflamação aguda, aquela que você passa um anti-inflamatório e resolve. Então, doença inflamatória, eu vou tomar um anti-inflamatório e resolveu. Não, é aquela doença crônica. É aquela que vai levar a vários outros problemas. Diabetes, pressão alta, aquela tudo junto vai levar a câncer, vai levar a ateromatose, AVC, assim, tudo, no final das contas, se resume àquela inflamação crônica. Eu costumo brincar com os pacientes. Sabe o cigarro? Por que o cigarro dá câncer? Ele se inflama aquela inflamação crônica. Além de outras coisas que ele causa também. E vai gerar vários problemas. Então, quando você falou da Luísa, alô Luísa, vamos trabalhar muito ainda. Eu sempre tratei minhas pacientes do lipedema com uma nutricionista.
tá? Por quê? Passar uma dieta, orientar e tal, a gente pode até tentar fazer. Sei lá, dieta para lipedema, as melhores literatura. Cetogênica, mediterrânea, mas não é uma receita de bolo. Tem muito Não é pra sempre, né? É aquela coisa do tira da urgência, né? Exato. Então, cara, a Luísa estudou muito para tratar isso. Eu não sei mais que ela. De nutrição, eu não sei. Posso saber até de lipedema, posso saber até de medicina. Então, eu preciso dela. Porque a nutricionista no lipedema e na obesidade, provavelmente também, é importantíssima. Então, ela sempre vai junto nesse tratamento. Outros profissionais é importantíssimo. Cara, é uma doença que dá muita alteração hormonal. Tem predominância estrogênica. O paciente às vezes está com a testo baixa, que traz outras várias repercussões, que é um outro podcast só para isso. Com a Tainá, inclusive. Marcaremos. Então, será que não cabe um ginecologista para avaliar a parte hormonal dessa paciente? Eu tenho uma em casa, fica mais fácil. É pra você ficar. Eu tenho uma no Scope, fica mais fácil. Mas o que eu acho, Manu... É a mesma, excelente. O que eu acho, Manu, é que a gente tem que... nós, que temos essa visão, temos que nos unir. Porque não interessa qual é a porta de entrada que o paciente venha. Nunca mudar estilo de vida é socialmente fácil. O cigarro... É muito difícil uma mãe virar para um filho e falar, acende um cigarro. Agora, uma mãe virar... Eu sou mãe de um menino de 3 anos, que eu tenho uma restrição alimentar grande, coloco uma educação bem... Depois a gente conversa em um outro podcast. Mas eu viro e mexo e escuto assim, coitadinho, ele não vai comer esse bolo. Eu agora já perdi as estribelas. Eu falo, coitadinho, tá olhando seu copo de cerveja, você não vai dar um gole para ele? Porque é isso, socialmente, a comida é aceita. O sedentarismo é aceito. Coitada, trabalha demais. Entendeu? Então, eu acho que qualquer porta que se abra com bons profissionais para olhar o indivíduo como um todo e tratar uma doença crônica de maneira responsável, duradoura, com uma equipe multidisciplinar, com orientações corretas, é uma porta que muitas vezes é a única que o paciente vai abrir na vida dele. Então, cabe a nós recebermos, abraçarmos e nos cercarmos de profissionais que a gente confie para entregar saúde como um todo para aquele paciente, entendeu? Exato. Por isso que eu sou fã do lipedema. E Gi, se você não trata isso por longevidade, não tem jeito. O paciente ele vai sair falando mal de você, ou não vai voltar e não vai te indicar. E hoje eu tenho muito paciente por indicação. Então tem que entregar um resultado não só a curto prazo, tem também, mas a longo. Acho que a longo prazo é o mais importante. Que a gente entrega saúde, né, Manu? Entregar saúde. Manu, o tempo voa, tá acabando, faltam poucos minutos. Então eu queria que você encerrasse da sua parte com uma mensagem do ponto de vista do lipedema, com certeza, mas do ponto de vista da saúde vascular. Se você pudesse dar uma dica ou uma orientação para os pacientes que se queixam de dores nas pernas, de inchaço, tendo ou não diagnóstico de varizes ou de lipedema, o que você diria para eles como um todo? Falando rápido assim, eu falaria para mudar o estilo de vida, fazer atividade física, alimentação. Só que assim, é uma coisa que às vezes o paciente precisa ter alguém para isso. Com certeza. Para orientar. Então, se eu puder dar uma dica, se você tem os sintomas, se você achou que o que a gente falou que fez sentido, procura o seu médico de confiança ou procura um vascular que possa tratar seu lipedema, suas varizes. Porque às vezes o primeiro diagnóstico, uma conversa bem feita, muda a vida do paciente. Então, mudar o estilo de vida é difícil, fazer algumas coisas é difícil, então você precisa de alguém do seu lado que caminhe junto, te dê o braço e vá com você. E cobre desse médico de te atender essa postura de visão generalizada, não simplista, né? Nada é simples, né? E a saúde é a escolha diária do autocuidado. Então, se você esteve em algum lugar que você não sentiu a sua queixa acolhida como um todo, mude, procure, vá em outro. Exato. Quantas vezes forem necessário para entender que nunca é fácil, não tem milagre e é sim uma doença crônica e multifatorial. Exatamente. Estilo de vida você pode se acostumar pro bom e pro mal. Se você acostuma com o estilo de vida pro bom, você vai se acostumar com aquilo e aquilo vai durar. Exatamente. É isso. Manu, muito obrigada da sua presença aqui. Muito obrigada por compor agora o time da Scope. É um prazer ter você mais perto novamente. Eu já deixo as portas abertas aqui para a gente marcar um outro podcast para falar sobre a radiointervenção. A gente já trouxe o Alex aqui para falar sobre a abordagem da endoscopia de via biliar, da endoscopia avançada, e eu acho que a radiointervenção daria um papo super legal. De repente a gente marca todos nós juntos e faz uma coisa mais técnica. Então as portas já estão abertas, escancaradas. E obrigada do seu tempo, obrigada da sua presença. Nos encontramos agora oficialmente pelos corredores da Scope.
Com certeza, nos encontraremos lá. Obrigado pelo convite do podcast, obrigado pelo convite para estar com você na clínica e vamos marcar o próximo. É isso aí. 11 segundos antes.